Assim eu fico de frente para vocês. Bom, o tema da noite é Você aceita? E aí, quando eu escolhi o tema, perguntaram, aceita o quê? Jesus? Então, uma frase recorrente é, você aceita Jesus? Eu acredito que nós aqui que estamos no Centro Espírita, buscando aprender mais sobre o Espiritismo, já aceitamos Jesus, ou o modelo de vida de Jesus, ou que ele atua beneficamente em nossas vidas. Mas o tema da noite é um pouquinho diferente. É se você aceita uma sugestão. E por que sugestão? Bom, nosso mundo ele é permeado de irmãos encarnados, como nós aqui estamos, e irmãos desencarnados. E muitas vezes eles atuam em nós com sugestões. É muito simples a gente entender isso. Hoje, com a internet e redes sociais, nós temos influencers que nos influenciam. Conhecendo a gente ou não, as ideias são repassadas para nós. Seria bom que nós tivéssemos como nosso influenciador maior no nosso dia a dia Jesus. Primeira questão da noite para vocês, só para reflexão. Revisitaram hoje as experiências de Jesus, como Kesley disse? Revisitaram a Bíblia, o Evangelho, hoje? É o único jeito de nós ficarmos um pouquinho mais próximos com as experiências e os ensinamentos de Cristo. Agradecemos a Deus como Cristo fazia? É uma das formas de influência que Ele nos passou. Mas falando em sugestão, muitas vezes a gente acha que no mundo espiritual e conosco, nós temos uma guerra onde o bem e o mal, e nós somos a vítima, ou não somos merecedores de receber as benesses do bem, e nem somos capazes de superar as empreitadas do mal. Então está acontecendo isso lá no plano espiritual, e nós somos simplesmente alguém passivo nessa disputa entre qual lado vai ficar conosco, com a nossa consciência e a nossa vida. Mas não é bem assim. Ambos estão nos sugerindo situações. Ambos estão nos influenciando com as suas sugestões para que nós tomemos partido de um lado. E isso é uma das premissas que nós aprendemos aqui no Espírita. Como que a influência dos Espíritos atua em nossas vidas de um modo muito pertinente, até mesmo em nossas ações. E isso está na questão 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, de modo básico, são eles que nos dirigem. Não é inflam, é influem. Às vezes mais enfáticos para algumas pessoas. Na sequência da questão do Livro dos Espíritos, na 460, pergunta o seguinte: de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então nós temos nosso pensamento, que é nosso, e nós recebemos então outros pensamentos. Nós sabemos que eles influenciam. E influenciam com os pensamentos deles. E a resposta é que vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Então fica martelando em nossa cabeça o mesmo assunto. E não raro contar uns aos outros. Então às vezes nós temos uma ideia, eu vou por esse caminho. E vem uma outra ideia. Não, vá pelo outro caminho. E isso é uma sugestão. Pode ser benéfica ou não. Continuando. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura dos vossos com os nossos, ou seja, entre o plano espiritual e o plano dos encarnados. Daí a incerteza que vós vedes e que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Então nós temos irmãos que sabem das nossas inclinações, boas e não tão boas, e eles vão nos influenciar. Eli, dá um exemplo. Por exemplo, eu tenho algum vício que eu estou tentando terminar com ele há muito tempo. Alguns espíritos já sabem desse meu vício. Por exemplo, eu chego em casa e tomo uma cervejinha, diariamente, às 5 da tarde.
Tudo bem. Não que eu faça isso. Eu não bebo, tudo bem. Mas, digamos que eu faça isso recorrentemente. Aí eu decido parar. Não está me fazendo mais bem, quero mudar meus hábitos, e eu falo, não vou mais tomar. Tudo bem. Tá abaixo. Não vou mais tomar. Tudo bem. Nesse sentido, teremos um irmão que vai nos apoiar nessa nova empreitada. Não usarei mais álcool em minha vida. E vai nos apoiar nisso. Mas há outros irmãos que nos conhecem e que utilizavam de nós para também tomar uma cervejinha às 5 da tarde, que vai nos influenciar a manter os hábitos. E nesse sentido, temos uma outra questão. Como havemos então de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E vai nos dizer o seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Parece que alguém está falando com você. É igual um amigo. Vamos pela direita? Aí alguém fala, não, melhor pela esquerda. Não, acho que é melhor pelo centro aqui. Acho que é melhor voltar para trás. É alguém nos falando em nossa mente. Geralmente os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Então o nosso primeiro pensamento é nosso. Aquilo que vem depois disso, certamente é uma sugestão. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibas fazê-la. E por que é útil que a gente não saiba que distinção se é o meu pensamento ou o pensamento sugerido por outrem? Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Ou seja, o livre-arbítrio ele é estabelecido. Se a gente não sabe. E vai testar o que em nós? Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, nós, muitas vezes não sabemos a distinção se é o nosso pensamento ou de outrem, mas a nossa conduta moral vai determinar se nós estamos no caminho correto ou não. E aí vem as responsabilidades, tanto do bem que fazemos quanto do mal que praticamos. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como saber? Tá. Disseram que é bom ir pela direita, mas eu senti uma intuição aqui que é melhor ir pela esquerda. Mas espera aí. Qual que eu sigo agora? Vou pedir ajuda. Mas será que essa ajuda é realmente de um espírito bom que está me ajudando? Ou alguém que quer me atrapalhar? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ou seja, está sobre nossa responsabilidade refletirmos sobre as situações que podem ocorrer seguindo o caminho A ou o caminho B. De novo, é o nosso livre-arbítrio. Então nós não estamos dentro de uma guerra onde um puxa de um lado, outro puxa do outro. Não são sugeridos pensamentos, não são sugeridos situações, né, que vão nos influenciar mais ou menos de acordo com as nossas inclinações. E aí nós entramos na questão do processo obsessivo. Por que é importante falar sobre o processo obsessivo? É importante porque nós aqui na Casa Espírita muitas vezes falamos, nossa, tem um irmãozinho que está me incomodando, nossa, eu preciso de ajuda, nossa, eu senti uma influência. Então é importante nós sabermos como é que esse processo ele ocorre para que nós nos precavamos. Não é assim? O processo obsessivo. A Sueli Caldas, no livro Obsessão e Desobsessão, diz o seguinte: o processo obsessivo se caracteriza pela ação do obsessor sobre o obsidiado, que aproveita a menor oportunidade para atingir a pessoa avisada. E a gente imagina que é assim, né? Ele chega, entra na nossa mente e vai fazendo a varredura que ele quiser sem a nossa interferência. Mas como nós dizemos anteriormente, é uma sugestão. Então ele toca. Lembra a historinha do vampiro? Ele não pode... O antigo vampiro, né? Tem muitas versões hoje em dia. Mas o antigo vampiro, nas versões clássicas, ele não poderia adentrar sua casa se você não permitisse.
Então ele tinha que bater na sua porta e caso você concedesse, ele entrava. E o mesmo vale para aqueles que querem nos prejudicar, como para aqueles que querem nos ajudar. Jesus, ao encaminhar os seus discípulos em missão, deu uma sugestão para eles, uma orientação a eles. Que fossem às cidades e que lá batessem em uma casa. E se ali não fossem bem recebidos, que limpasses os pés e não voltasses mais ali. O mesmo é com os espíritos. Eles tentam bater em nossa casa mental. Se nós não recebermos, eles não vão ficar perdendo tempo ali. Isso vale tanto para aqueles que querem nos prejudicar, como aqueles que querem nos ajudar. Principalmente os que querem nos ajudar. Muitas vezes eles estão próximos, mas eles não vão interferir. Eles vão esperar que nós peçamos, abramos a porta para que eles possam atuar e nos ajudar. Ainda no livro Obsessão e Desobsessão, diz o seguinte: o observador age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que, incauta e vigilante, assimila-os e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Então, somos nós que abrimos a porta. Eles vão estar lá esperando, persistentemente, que nós, ao abrirmos a porta, eles possam acessar o nosso pensamento e, assim, sugerir aquilo que eles querem. De novo, é nossa responsabilidade observarmos nossos pensamentos e ver que tipo de irmão está tentando conectar conosco. Ainda, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos diz o seguinte: o processo obsessivo há também uma ação fluídica por parte do obsessor, que atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica como o do encarnado, ficando este enlaçado por uma teia e constrangido a prosseguir contra a sua vontade. Isso, pessoal, é o seguinte: a porta foi aberta. Quanto mais tempo passamos ali, a influência fica mais forte. E a gente acaba não conseguindo retornar para o ponto inicial. Então, se a gente tem um hábito nocivo ou benéfico, e ele já está constituído em nós, muito provavelmente nós vamos continuar com esse hábito. Em algum momento, ele vai retornar. Principalmente no momento de dificuldade. Então, às vezes, nós estamos mal. Vou colocar um caso hipotético que vai ocorrer com todos nós, né? Até frisando o projeto Cuidando do Luto. Então, alguém próximo a nós irá desencarnar. Infelizmente, ou felizmente para quem desencarnou, irá ter esse distanciamento por um tempo. E às vezes pode ser muito triste para as pessoas que não compreendem essa situação. É uma pessoa muito querida, não quer se afastar. Tudo bem. Isso pode desencadear hábitos, às vezes adormecidos. A pessoa, por exemplo, não fumava há anos, mas essa situação acarretou isso e vai ter persistentemente um irmãozinho esperando para que esse hábito retome. Fuma um. É só para passar ansiedade. Você vai relaxar. E a gente justifica isso para a gente voltar a um hábito antigo que às vezes já estava superado. Ah, Eli, mas só no hábito ruim? Não. Mas a pessoa praticava um esporte e ela retoma esse esporte com muito mais veracidade. É uma fuga. É uma forma dela se equilibrar. Mas se os hábitos são nocivos, ela vai se desequilibrar ainda mais. Pois bem, ainda Allan Kardec, em Obras Póstumas, fala o seguinte: o processo obsessivo fala pensar, falar, agir em seu lugar. Impelo a seu mau grado, a atos extravagantes ou ridículos. Magnetizam, em suma, lançam num estado de catalepsia moral,
e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Ou seja, pessoal, quando nós desligamos os nossos pensamentos e deixamos a vazão para espíritos permissivos, nocivos a nós, pode nos colocar em situações de ridicularidade. Ele dá um exemplo. Não sei se todos já passaram por isso. Eu já tive um episódio desse. Bebi demais uma festa de fim de ano. E eu não me recordo o que aconteceu. Só o que me relata. E é mais ou menos isso que acontece. Uma embriaguez que você fica em torpe, já não sabendo mais quais são suas ações. E isso também nos dá uma causa para que nós perdoemos os atos dos nossos irmãos, que muitas vezes estão sim sendo influenciados por irmãos nocivos, prejudiciais, que querem causar momentos ridículos, extravagantes, que vão causar transtorno para essas pessoas. E tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produzem em graus muito diversos de integridade. Não vou entrar nesse tema porque é um tema que abrange muita coisa e é um tema muito complexo também. Mas, resumindo, são graus de obsessão, que vai se agravando com o tempo e com a sintonia que o espírito tem com a pessoa. Quanto maior o laço, maior o enfoque, mais profundo é a manipulação desse espírito com a pessoa que está sendo obsidiada. Ok? A doutrina espírita, se o Nicolas diz mais uma vez, a doutrina espírita nos informa que, antes de tudo, o obsidiado é vítima de si mesmo, sendo descrito no dicionário como importunado, atormentado e perseguido. Mas ele é vítima de si mesmo. E a gente vê esses monstrinhos aqui e a gente acha que é assim. Que o espírito toma, e às vezes toma essa forma. É uma forma de nos amedrontar, de correr atrás de nós, e que ele vai correndo atrás da gente. A gente tem que correr deles. Não é isso. Nós temos que entender como nós somos, como nós estamos agindo, como está nosso pensamento e se a nossa porta está aberta. E segundo João de Ângeles, é uma prisão interior, ou cela pessoal, onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação, acomodada aos vícios cristalizados nos erros. Isso são os obsidiados. Ou seja, as nossas más condutas, nossa persistência nos nossos erros é que faz a gente ficar preso em nós mesmos. Por isso que nós somos vítimas de nós mesmos, quando estamos num processo de obsessão. Mas sempre tem um irmão esperando que nós seguremos a corda da ajuda, que nós retomemos o processo de equilíbrio, que nós retomemos o nosso pensamento de volta para coisas salutares, edificantes, para o nosso progresso. Sempre há esse irmão que persistentemente também está ali, esperando que nós atuemos da melhor forma. Eu trouxe essa sardezinha aqui, que fala o seguinte: tem uma ajuda ali esperando, ou tem uma coisa que eu não devo fazer. E a gente pode se questionar, será que eu faço isso? E tem sempre um irmãozinho ali nos ajudando, dizendo, não faz, é uma péssima ideia. E a gente se questiona, e cadê meu lado ruim? E os espíritos mais elevados, normalmente, eles são muito categóricos. E eles não são muito gentis nesse sentido de nos tirar a responsabilidade. Eles nos falam que a responsabilidade é realmente nossa. Você é o seu lado ruim. A única diferença do seu lado ruim ter obsessão ou não é que agora você tem companhia. Você estava lá sozinho com o seu lado ruim. A partir do momento que você abriu a porta, agora você tem companhia. E na doutrina espírita nós temos uma frase muito conhecida, que a gente conhece aqui no mundo dos encarnados, que é: me diga quem tu és, que eu direi com quem tu andas. Né? E é assim no mundo espiritual. Bem desse jeito que eu falei. Me diga quem tu és, que eu direi quem anda atrás de você. Aqui a gente diz diferentemente. Mas é isso.
nossa simpatia com os espíritos somos nós que atraímos. Então, o nosso lado ruim não são os espíritos, somos nós. Desculpa, gente. Eu não queria falar isso para vocês, não quero ofender vocês, tá? Eu estou me incluindo nisso. Essa aqui não é palestra, é reflexão em voz alta. É isso que eu faço. Se for palestrante, mas eu sou só uma pessoa que está refletindo em voz alta. Questão 466. Por que permite Deus, então, que espíritos nos excitem ao mal? Ué, nós já somos mal para nós mesmos. E ainda Deus permite que outros cheguem e nos incite mais ainda aos nossos vícios, nossas más inclinações? Como assim? Que Deus bondoso é esse? Vamos lá. Os espíritos imperfeitos, nós, no caso, são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Lembra, nós somos constantemente testados e esse é o objetivo de estarmos aqui, para que o nosso espírito realmente demonstre quem nós somos. É muito fácil falar que eu sou bom, enquanto não tem ninguém me atiçando, me excitando nas minhas más inclinações. Se aqui no centro espírita, pessoas boas, que não vão te ofender, que vão tentar te ajudar. E quando alguém te atrapalhar? E quando alguém pisar no seu calo? Você continua sendo a mesma pessoa? As situações continuam as mesmas? A generosidade, a bondade continuam sendo as mesmas? Ou você se transforma em outra pessoa, abrindo margem para que espíritos menos felizes se aproximem? Essa é a questão. Por isso que Deus permite. E um outro ponto é, Deus confia em nós. Ele confia em cada um daqui que vai superar a si mesmo, as más inclinações e vencer a si próprio. Deus tem essa confiança em nós. Talvez nós não tenhamos. Talvez nossa família não tenha. Mas Deus confia em nós. E é por isso que Ele permite. A missão dos espíritos consiste em colocar-nos num bom caminho. Aí eles dizem o seguinte: desde que sobre ti atuem influências más, é que vós as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal. Logo que desejeis praticá-lo. Só quando queirais o mal, pode eles ajudar-te para a prática do mal. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente. Os espíritos mal também não se aproximam aleatoriamente da gente. Estou fazendo bem e o espírito mal chega perto de mim. Para me atiçar, para me prejudicar. Não. Por que ele vai perder tempo com alguém que é bom, que está fazendo um negócio que ele não gosta, ao invés de alguém que ele faz uma coisa que ele gosta? Talvez, vez ou outra, ele vai lá testar a gente, né? Ou, às vezes, nós estamos atrapalhando algo deles. Aí é outra história. Então, por exemplo, estamos fazendo uma coisa boa, estamos aqui no centro espírita, certo? Já frequentamos há muito tempo aqui, já estamos estudando, compreendemos que isso é bom, e aí a gente começa a querer modificar as pessoas ao nosso redor. Porque aquilo que é bom a gente quer contribuir para o outro, não é? Para a nossa família, nossos amigos, as pessoas que não são caras. Até para o nosso inimigo, que a gente aprende isso também. Eu não quero o seu mal, mas busca se melhorar. Não você vai se prejudicar. E aí, você atrapalha o plano deles. A pessoa está fazendo aquilo que ele gosta, ele tem a pessoa ali para tomar aquela cervejinha, para fumar aquele negócio, para falar mal da outra pessoa, para se irritar facilmente no trânsito, para brigar com o familiar, que é o que eles gostam, dar uma risada ali por trás. Lá, faça isso. E aí eles dão risada por trás. É o que energiza eles, dá força para eles. E aí, nesse momento, vem você e fala, vamos lá no centro espírita? Vamos falar de Jesus? Está atrapalhando eles. E aí sim, eles têm uma justificativa
plausível para interferir na sua vida. Caso contrário, somos nós mesmos que atraímos essas pessoas. Pessoas. A gente fala espírito, mas são pessoas desencarnadas. Que se comprazem nesse estilo de vida. Não se modificar. E às vezes por muitos anos. Séculos. Às vezes. Bom, no livro dos Espíritos, falando sobre a segunda ordem dos bons espíritos, na questão 107, diz o seguinte: como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Por que está esse slide aqui? Eu estava numa sequência da 459 em diante, e eu fui lá no começo do livro para falar dos bons espíritos. Porque a gente falou que Deus permite que os maus espíritos influenciem nossa vida. Mas nós temos também os bons espíritos tentando influenciar a nossa vida e afastar esses espíritos para aqueles que não merecem. Ah, eu sofro tanto. Tá. Se compreenderes que o sofrer tanto é reparo do que fez sofrer em outrora, tá tudo certo. Pois se não mereceres, não irás sofrer. Isso é muito simples. Então Deus tem os bons espíritos nos ajudando constantemente. Nos protegendo e nos auxiliando. O mal é permitido? Ajudar também é permitido. Tem que ficar muito claro isso para nós. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Tem como impedir? Já que o mal é permitido, tem como impedir? Como a gente faz isso aí? A gente luta um karatê lá e tudo certo? É assim que a gente faz? Bom, a resposta é essa daqui. Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então cabe a nós afastar os maus pensamentos, os maus sentimentos, falar um basta para esses irmãos e modificarmos a nós mesmos. Cabe a nós fazermos isso. Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Ou seja, eles param de atormentar você se você não seguir mais aquelas situações? Ou eles ficam perseguindo vocês ainda? Nos perseguem. A gente está lá, nossa prisão, a gente fala, não, agora não quero mais ficar preso. Mesmo assim, tem uma prisãozinha ali, a gente pega, sai correndo, eles continuam correndo. A resposta é a seguinte: que querias que fizessem estes? Quando nada conseguem, ele abandona o campo. Se ele não tem campo para atuar, eles abandonam, não fica ali perdendo tempo, não. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato de tocaia o rato. Ou seja, eles sempre ficam ali. Se a gente abrir a porta, eles estão ali propensos a nos atrapalhar, prejudicar, levar ao ridículo. Novamente, é nossa responsabilidade vigiar nossos pensamentos. Por que meio podemos então neutralizar a influência dos maus espíritos? Sabemos que não é com artes marciais do mundo, né? Resposta: praticamente o bem. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos, que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más.
Desconfiai, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nós pedimos a Deus proteção, e é uma forma, por isso que eu iniciei perguntando se nós hoje tivemos a influência de Jesus em nossas vidas, se nós ficamos próximos do Evangelho hoje, porque essa é uma das formas de nós nos precavermos. E para finalizar, tem essa última mensagem aqui, que é de Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, e diz o seguinte: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor que é serviço infatigável no bem. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que dá inércia e cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime ao redor de ti. Trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Vigiar e orar para não entrares em tentação. Marcos 14:38. Muito obrigado pela paciência e pela atenção que me forneceram. Boa noite.